Olá, tudo bem? Mais uma vez, sejam bem-vindos. Bom, nesse vídeo de agora a gente vai falar sobre Mesopotâmia. Como aconteceu essas primeiras manifestações artísticas nos povos da Mesopotâmia. E com isso a gente começa falando sobre os assírios, certo? Então, assim, antes de propriamente chegar nos assírios, esse era mais ou menos o cenário histórico que a gente tinha, tá? Então, como já foi dito anteriormente, essas primeiras civilizações estabeleciam suas moradias próximas de rios. Então aqui a gente tem como referência o rio Tigre e Eufrates. E aí a gente vai ver um pouquinho de que foi essa produção artística dos sumérios, dos babilônios, dos assírios, tá? E finalizar um pouquinho ali com as concepções dos persas. Bom, os sumérios, né? Os sumérios, eles tiveram um grande ganho porque eles desenvolveram um sistema de irrigação. Eles faziam canaletas no chão das margens dos rios, eles iam pavimentando com pedras. Então essas canaletas eles conseguiam levar para distâncias bem longas. E aí, com isso eles conseguiram ampliar bastante o processo de agricultura. Isso acabou favorecendo bastante o crescimento populacional, né, tendo mais comida, mais conforto. Quanto mais conforto o ser humano tem na vida, maior é a capacidade de viver por mais tempo e ter mais condições de procriação. Os sumérios eles tinham aproximadamente 30 cidades-estados, onde cada cidade tinha a sua própria religião, suas próprias normativas, e foram eles que criaram a escrita cuneiforme, que ela recebe esse nome porque ela tinha uma ferramenta parecendo um prego, que eles chamavam de cunha. Eles eram politeístas, então aqui o homem já começa a acreditar na concepção de vários deuses, né? Sempre pensando que Deus mora no céu, porque é do céu que vem determinadas situações que o homem não consegue explicar, fenômenos que ele não consegue explicar. O dia, a noite, sol, lua, astros, a chuva, raio, trovão, vento. Então, sempre nessa situação de cima acontecem determinadas situações que ele não consegue explicar. Fazia cultos para esses deuses, essas forças divinas que eles acreditavam. Essas aqui são as ruínas da cidade de Uruk. Bastante complexo já o sistema de arquitetura que eles fazem. As cidades são muradas, são fechadas já no intuito de proteção, porque existem outras cidades também, outros povos ao redor, e ali começam a surgir os confrontos militares, territoriais, né? Então, um local que não tem proteção acaba sendo invadido, os seus itens básicos de necessidade são roubados, enfim. No centro da cidade de Uruk dá para ver claramente uma construção que parece uma pirâmide, e a gente chama essa pirâmide de zigurate. O zigurate ele é uma construção que serve como um templo, serve também como base de reuniões. O centro da cidade eram os zigurates. Ele tem uma base mais larga, como dá para ver na imagem, e cada nível ele vai diminuindo até que ele chega naquele nível máximo. Os zigurates não são tão grandes, ele parece uma pirâmide, mas eles não são tão grandes como as pirâmides, ok? São os sumérios que criam o primeiro texto complexo da história, que é a epopeia de Gilgamesh. É um poema épico, né, complexo, que inclusive seus personagens falam sobre deuses, sobre essa relação de obediência dos deuses, de desobediência. Tem algumas teorias até que relacionam a epopeia de Gilgamesh com alguns trechos de Gênesis, mas isso são teorias que algumas pessoas analisam. Bom, essa imagem aqui que vocês estão vendo é uma plaquinha de argila, já com alguns desenhos simplificados, que é bem o princípio da escrita cuneiforme. Então, primeiro eles escreviam nessas argilas molhadas, ainda úmida, e depois secavam em fornos que eles desenvolveram para secar a argila. E assim, por que o homem demorou tanto para desenvolver a escrita? Porque não era necessário. Então, eles preocupavam mais com a questão da subsistência do que propriamente com o desenvolvimento da escrita. Então, se tinha uma pessoa que conseguia desenvolver, eles faziam relatos das coisas que eram mais importantes. A princípio, as misturas culinárias, então eles faziam esses relatos até mesmo para dizer quais foram as misturas que deram certo e aquelas que deram errado. E aí depois vão surgindo leis também. As leis interessantes que a gente vai ver mais na frente, que elas não são escritas em barro, elas já são escritas na pedra, que tem até um caráter, uma simbologia,
por conta disso. Instrumentos musicais, né? Essa aqui é uma lira da rainha de Ur. Essa lira, deixa eu ver a imagem aqui para vocês poderem ver melhor. Essa lira é um instrumento musical, parece uma harpa, mas tem um outro caráter. Na parte de baixo tem a referência de um animal, de um bovino. Eles trazem bastante essas referências desses animais porque já tem uma relação lá do período rupestre, que eram os animais mais fáceis de abater, eles acabam trazendo essa coisa, essa representação artística desses animais agora também. Bom, já nos assírios, olha como eles conseguem desenvolver bem legal a escultura. São esculturas complexas, são esculturas grandes, né? Nos assírios, o monarca ele era visto como mediador entre o céu e a terra, entre os mortais e os divinos. Então ele era essa ligação, né? Esse elo que existia entre a população geral e os deuses. Nimrud, a capital da Síria. Bacana que agora começam a surgir nas esculturas as formas antroposomórficas, que aí é corpo, aqui no caso vocês vão ver corpo de animal e cabeça humana, que os egípcios também vão trazer essa relação na concepção das esfinges, né, que as esfinges têm o corpo de animal e cabeça humana. Olha só, as duas esculturas são praticamente idênticas, assim, a gente fazendo uma análise a olho nu, a gente não consegue ver diferenças, e eles têm uma capacidade, uma técnica, desenvolver uma técnica de esculpir assim tão perfeitamente que eles fazem duas esculturas que parecem que elas foram copiadas, mas não, cada uma foi feita no processo manual. Na parte de baixo ali a gente vê alguns relevos também. As esculturas serviam para demonstrar determinadas situações de costume que essa sociedade também vivia. Aqui a gente tem o Código de Hammurabi, dá para ver a ponta da pedra, né? Ela foi esculpida em alabastro, que é essa pedra mais escura que dá para ver. Lá em cima, olha só que interessante, olha como que eles vão trazendo a representação. O rei está segurando um objeto, esse objeto é uma cunha, ele está entregando para o escritor, e essa pessoa que está recebendo o objeto, ela está em pé e ela está do mesmo tamanho do rei que está sentado. Então já começa a estabelecer esse tamanho de hierarquia. Olha a pirâmide social sendo estabelecida. Quanto maior, mais alto for a representação da pessoa, mais importância ela tem. Então o rei era representado sempre maior que os outros. E o código mesmo, ele tá lá embaixo na pedra, bem pequenininho. Lembrando que a escrita cuneiforme, ela é bem simplista, digamos assim. Bom, os babilônios trazem uma coisa interessante, que é a concepção das cores. Eles já vêm trazendo cores, olha só. Cidades eram bem coloridas ali, pintadas com esse azul. E também aparece a representação desses animais, que dá pra ver ali nas colunas de entrada. Eles desenvolveram esse arco para entrar. E é uma construção complexa, feita com pedras. São pedras encaixadas. E a cidade da Babilônia foi uma cidade muito bonita. Os relatos é que ela era uma cidade muito bonita, né? Aí até as partes bíblicas que falam bastante sobre os jardins suspensos da Babilônia, que também é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Né? E como que era a concepção desses jardins? Os jardins ficavam em cima das construções, de cima das casas. Então, algumas plantas ornamentais, algumas árvores que aquela construção conseguia sustentar. Então, isso criava um aspecto de beleza muito grande, né? De poder, inclusive. E também dos babilônios, não tem como não falar da Torre de Babel. Que a Torre de Babel, ela nada mais foi do que um zigurate. Só que, para aquele momento, ela foi o maior zigurate visto até então. Chegou a aproximadamente 90 metros de altura, né, através de alguns estudos e alguns relatos. A grande questão do zigurate é porque ele não teve estrutura para ficar em pé. Porque o zigurate, como deu para ver, ele precisa de uma base mais larga e cada vez que ele sobe de nível, ele mantém uma distância. E acredita-se que a Torre de Babel, eles não obedeceram a essa distância e foram subindo, então chegou no momento, como não tinha um planejamento adequado, essa torre acaba caindo. Aqui é uma ilustração feita no período do Renascimento pelo Pieter Bruegel, tá? Então, por isso que ela tem esse caráter mais ilustrativo, tem mais cara de renascença do que dos povos da Mesopotâmia.
E para finalizar esse período, mostrar um pouquinho das ruínas, tá? Da cidade de Persépolis, que aí já são dos povos persas. O pouco que sobrou, a gente consegue perceber que os persas desenvolveram uma ideia de construção bem avançada. A gente vê ali embaixo os relevos, mostrando um pouco desse caráter religioso, também do caráter social que tinha os persas. Nesta última imagem, a gente vê uma escultura. Parece um grifo, mas não dá pra saber, nessa foto não dá pra saber muito bem como é, mas lá no fundo a gente vê algumas colunas. Essas colunas provavelmente eram do palácio, né? Esse palácio que foi destruído. Aqui a gente tem bem somente as ruínas mesmo. E com o passar dos anos, os persas acabaram desenvolvendo um senso cultural muito grande por conta do grande domínio territorial que eles tiveram, e eles agregavam essas culturas. Então, assim, os persas foram na construção cultural, eles foram extremamente importantes. Pessoal, mais uma vez, obrigada, a presença de vocês. Encerramos o vídeo por aqui e beijo grande, até o próximo.